independência, união, liberdade e religião. São essas as palavras que estampam a bandeira de um dos movimentos libertários mais importantes da história do Brasil, a Confederação do Equador. Um processo revolucionário que há 200 anos começou em Pernambuco e se espalhou pelo Nordeste contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Para entender o movimento, é necessário voltar um pouco no tempo. Em junho de 1823, meses após a proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte para redigir a primeira Carta Magna brasileira, mas não deu muito certo. Quando os deputados começaram a discutir os limites do poder do imperador, houve um choque. O imperador não aceitou a colocação dos limites que os deputados previam para a Constituição e, acusando os constituintes de faltarem com o juramento, à fidelidade ao país e à dinastia que se formava, o imperador mandou tropas cercar a Assembleia Constituinte e dissolveu aquela Assembleia. Dom Pedro prometeu criar uma Constituição 2 vezes mais liberal do que a que estava sendo escrita, mas, na verdade, ele estabeleceu, por meio de um conselho que redigiu a Constituição de 1824, um quarto poder, o poder moderador, um poder que interferia diretamente nos outros 3 poderes e que anulava completamente os equilíbrios e os freios que são característicos de um sistema constitucional. Então, isso causou uma reação muito forte, especialmente em Pernambuco. Pernambuco foi uma das províncias que mais exigiu garantias constitucionais para aderir à independência do Brasil. E em meio a tudo isso, Dom Pedro nomeou um novo governador para a província, Francisco Paz Barreto, tirando do cargo o nome escolhido pelas câmaras locais, Manuel de Carvalho Paz de Andrade. A medida se somou às arbitrariedades do Império e deu forças ao movimento rebelde. Aqui em Pernambuco, ainda fervilhavam as ideias republicanas da Revolução de 1817. A insatisfação dos pernambucanos ia além da rejeição à monarquia. Eles queriam um governo constitucional e republicano. Em 2 de julho de 1824, Manuel de Carvalho proclamou a Confederação do Equador, uma nova república na América. Os confederados queriam, sobretudo, a garantia de que o Estado Nacional Brasileiro seria um Estado verdadeiramente constitucional, com um texto constitucional escrito por deputados eleitos pela cidadania e não um texto constitucional imposto pelo imperador. Esse era um ponto muito importante. E o segundo ponto muito importante era a garantia da autonomia das províncias, especialmente no que dizia respeito à eleição dos presidentes de província. Os líderes desse movimento já eram conhecidos pela coroa portuguesa. Parte deles também esteve envolvida na Revolução Pernambucana de 1817, como o jornalista Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino Rabelo, o Frei Caneca. Ferrenho opositor do Império, o carmelita dirigia um jornal, o Tifes Pernambucano, em que denunciava o autoritarismo imperial e convocava a população à luta. Para Frei Caneca, o poder moderador de Dom Pedro I era a chave mestra da opressão da nação brasileira. Frei Caneca, por exemplo, foi o responsável por elaborar o voto contrário de Pernambuco, tanto à nomeação do presidente de província feita pelo imperador Pedro I, que ia de encontro ao que havia sido pactuado e pretendia destituir o presidente eleito localmente, quanto em relação à questão da outorga da Constituição. Então, Frei Caneca se expressa com muita densidade, com muita propriedade, contra esses 2 atos arbitrários do imperador. Frei Caneca foi um revolucionário completo. Ele tanto tratou da teoria, como colocou em prática essa teoria. A Confederação do Equador foi duramente reprimida pelas tropas imperiais. Em novembro de 1824, o movimento chegou ao fim, com a maior parte dos líderes presa e julgada por tribunais militares, muitos deles condenados à morte.
Frei Caneca, por exemplo, foi sentenciado à forca. E foi aqui, nos muros do Forte das Cinco Pontas, atual bairro de São José, no Recife, que ele foi assassinado a tiros depois que os 3 carrascos designados se recusaram a enforcá-lo. O exemplo de Frei Caneca e de todos os confederados que participaram desse movimento de 1824 é fundamental para nós percebermos 2 coisas. Primeiro, o quanto foi difícil construir esse arcabouço de direitos e garantias coletivas e individuais que nós temos. O quanto foi difícil incutir a ideia de Constituição no Brasil. E um segundo aspecto é a absoluta necessidade que nós temos de vigiar, e de estarmos atentos à defesa dessas conquistas. Não são conquistas que caíram do céu, são conquistas que exigiram o sangue, suor e lágrimas de muitas pessoas ao longo da história, e nós devemos, para garantir a democracia, para garantir a Constituição, estarmos atentos na vigilância sobre esses direitos. O trajeto percorrido por Frei Caneca, da prisão até a morte, foi revisitado no passeio ciclístico Pedala Alep 2024, realizado em abril, em comemoração ao aniversário de 189 anos do Poder Legislativo de Pernambuco e ao bicentenário da Confederação do Equador. Também pela passagem da data, a Assembleia Legislativa produziu um cordel comemorativo e instituiu a Medalha do Bicentenário, uma homenagem às instituições que mantêm vivos os ideais republicanos em nosso estado. Para saber mais sobre a Confederação do Equador, ouça o podcast Sagas Pernambucanas, produzido pela Superintendência de Comunicação Social da Alep, já disponível nas plataformas de áudio e no site www.alep.pe.gov.br.